Vendi meu rancho por 185 milhões de dólares, meu marido pediu que eu dissesse estar falida e o que minha família fez em 24 horas me abriu os olhos para sempre. O recibo estava dobrado em 3 e no fundo da bolsa, sob o celular, as chaves e um protetor labial que não usava há 4 meses. 185 mil pesos e dólares. Eu sabia o número de cor, do mesmo jeito que você conhece uma cicatriz. Não porque você olha para ela o tempo todo, mas porque ela está sempre ali, logo abaixo da superfície, presente de um jeito que muda como tudo o resto parece. Eu estava carregando aquele recibo há 3 semanas, quando o coloquei aberto sobre a mesa de um restaurante na frente de toda a minha família, dos vizinhos da minha mãe e de uma sala cheia de pessoas que passaram as últimas 24 horas decidindo que eu era um fracasso digno de ser atacado. A boca da Lorena parou no meio da frase. Minha mãe ficou da cor de giz velho, e eu entendi, de um jeito específico e irreversível que só se entende uma vez, que eu não tinha apenas vendido uma fazenda. Eu tinha vendido a última coisa que me mantinha ligada a uma versão da minha família que nunca existiu de verdade. Mas estou começando pelo fim, e essa história só faz sentido se você entender o preço do começo. Eu estava tocando a fazenda sozinha há 11 anos quando Mattel entrou na minha vida, não apenas administrando, não apenas supervisionando, mas realmente tocando com minhas mãos, minhas costas, meu crédito, e aquele tipo específico de exaustão que não aparece no rosto porque você já não tem mais energia para demonstrar isso há anos. A fazenda se chamava La Esperança, a Esperança, nome que meu pai deu quando comprou a terra em 1987, e que quando assumi aos 24 anos parecia menos um nome e mais um desafio. Meu pai tinha a visão. Ele não tinha disciplina, sobriedade, nem disposição para ficar quando a primeira seca séria chegou em 2003. Ele me entregou as chaves e as dívidas ao mesmo tempo, com a facilidade casual de quem passa adiante um problema que decidiu que agora era de outra pessoa, e se mudou para a cidade para morar com o irmão. Minha mãe tinha ido embora 2 anos antes disso. Lorena, 8 anos mais nova, tinha iniciado o ensino médio em Monterey, e segundo minha mãe, precisava de um ambiente estável. Com 24 anos em um campo de tomates sob 40 graus, devia 340 mil pesos em empréstimos de equipamentos e a fazenda precisava de tudo. Não pedi ajuda, esse foi meu primeiro erro. Ou talvez tenha sido minha última boa decisão, dependendo do ponto de vista. Não pedi porque sabia que ninguém viria. Saber disso de forma clara e dura me tornou capaz de agir. Contratei 2 trabalhadores, Daniel e Félix, da propriedade vizinha. Eles sabiam mais sobre a agricultura resistente à seca e me ensinaram com paciência. Reestruturei os empréstimos pelo Banco Regional del Norte com a agente de crédito Patrícia Solis, experiente em financiamento agrícola. Ela me disse que eu tinha 6 meses antes do banco agir. Plantei agave para proteger contra a seca. Converti 2 hectares para estufa coberta e dirigi o caminhão de entregas por 3 anos para não pagar logística. No 4º ano, a fazenda teve lucro. No 7º ano, contratei meu 5º funcionário integral. No 11º ano, La Esperança produzia 800 toneladas de vegetais por ano em 14 hectares, com contrato de distribuição regional e linha de crédito quitada e convertida em ativo. Durante tudo isso, meu telefone brilhava como máquina caça-níquel em cada temporada de colheita. Os pedidos sempre começavam pequenos, o que é importante entender. No 2º ano, quando tive meu primeiro lucro, minha mãe pediu 15 mil pesos para consertar o telhado. Enviei o dinheiro e fiquei feliz em ajudar. Ela era minha mãe, o telhado era real e eu ganhava dinheiro, então era bom ajudar. Agora entendo, as primeiras vezes são reais, senão você perceberia cedo demais. O telhado era de verdade. O conserto do carro provavelmente era de verdade. As 3 primeiras contas médicas quase certamente eram reais. Em algum momento no meio disso, a realidade se torna opcional, e o seu amor vira um mecanismo. No 5º ano, eu mandava dinheiro 3 ou 4 vezes ao ano. No 8º, quase todo mês. Minha mãe precisava de geladeira, aquecedor novo e remédios não cobertos. Meu pai tinha dívidas de origem nunca esclarecida, e parei de perguntar pois as respostas eram insatisfatórias e os pedidos aleatórios. Lorena precisava de dinheiro para a mensalidade, depois para os livros, depois para as despesas de moradia na cidade. Eu mandava toda vez. Eu mandava porque eram minha família, trabalhei muito, podia pagar e parecia certo. Quero ser honesta sobre isso. Era como se eu tivesse provado que conquistei algo, que os anos difíceis valeram a pena por mais do que só sobreviver, mostrando que cuido dos outros. Eu mandei 6.870 mil pesos em 15 anos, eu não sabia desse número até Mattel anotar em um caderno amarelo na nossa mesa da cozinha. Não que eu não pudesse calcular sozinha. Os registros estavam lá, cada transferência documentada, mas eu nunca tinha somado ou olhado o total. Nunca tinha me permitido ver como os atos individuais ficavam quando somados. 687 milhões de pesos, Mattel é um homem quieto. Ele é agrônomo de formação, metódico e cuidadoso com as palavras, o que às vezes parece frieza, mas é o oposto, é precisão. Ele fala apenas o necessário, o que me faz ouvi-lo. Ele pôs o caderno na mesa na noite em que assinei a
venda, sem acusar ou dizer, olha o que tiraram de você. Ele simplesmente colocou o número ali, exposto, e me deixou refletir sobre aquilo. Depois, virou as páginas. A documentação que Mattel havia reunido era o tipo de coisa que só um homem com paciência infinita e uma fúria silenciosa e profunda poderia construir ao longo dos anos. Registros de transferências, print de mensagens e uma planilha com a linha do tempo que ele fez, relacionando cada pedido ao que acontecia após o dinheiro cair. Minha mãe pediu 45 mil pesos para consertar o telhado em outubro do 8º ano. 6 semanas depois, ela postou fotos de férias na praia. O telhado, pelo que qualquer um podia perceber nas visitas seguintes, não tinha recebido nenhum reparo. Lorena pediu 28 mil pesos para taxas de matrícula da universidade em março do 10º ano. No mês seguinte, uma bolsa de grife surgiu nas fotos dela nas redes sociais com a legenda "Me presenteei". As dívidas do meu pai, divididas em 4 pedidos que somavam quase 200 mil pesos, pareciam resolvidas sem a urgência das ligações iniciais. Fiquei muito tempo analisando cada página. Depois, Mattel mostrou a conversa do grupo. Achei que tinha sido removida do grupo da família no WhatsApp há 2 anos, quando criaram um novo grupo e não me adicionaram. Presumi que foi um descuido e não insisti. Grupos de família são barulhentos e eu estava ocupada, não foi descuido. Mattel foi adicionado por engano quando Lorena reorganizou os grupos. Ele fez capturas de tela das mensagens antes de notarem o erro e removê-lo. Eram meses de conversas. Não vou reproduzir todas, porque algumas eu só consigo ler uma vez antes de precisar colocar o celular virado para baixo e respirar um pouco. Mas teve uma conversa à qual eu continuo voltando. Uma conversa de novembro do ano anterior, 2 semanas antes de minha mãe ligar sobre outro vazamento no telhado. Lorena: mãe, chore quando pedir. Mariana sempre cede quando você chora. Minha mãe: diga a ela do novo vazamento. Ela deve estar com dinheiro depois da colheita. Roteiros, não pedidos. Roteiros com indicações de cena. Chore quando pedir. Sentei à mesa da cozinha em silêncio por cerca de 20 minutos. Sei disso porque a luz mudou. Observei a luz do entardecer mudar de dourado para azul acinzentado sem me mover. Mattel ficou em silêncio ao meu lado. Quando falei, não chorei. Quero esclarecer isso porque surpreende as pessoas. Não chorei, pois o sentimento não era luto, mas parecia a correção de um mapa. Durante anos achei que entendia o terreno, mas era algo diferente. Eles nunca perguntaram, eu disse. Finalmente, Mattel me olhou. Quando quebrei o pulso, ninguém veio. Minha mãe ligou 5 dias depois sobre uma geladeira. Eu hesitei, eles nunca perguntaram. Ele assentiu e disse: diga que perdeu tudo, que o banco tomou o rancho. Se eles te amarem, vou pedir desculpas pessoalmente por cada página desse caderno. Eu queria tanto que ele estivesse errado que sentia um aperto no peito, a respiração suspensa. Queria que ele estivesse errado, como quando torcemos para um médico dizer que não é nada, mesmo com as capturas de tela ali. Disse ok e liguei para minha mãe às 8h47 do dia seguinte. Ensaiar uma conversa com minha mãe parecia estranho, mas queria que as palavras fossem firmes, pois ouvir sua voz tornaria tudo mais difícil. Mãe, preciso te contar. A fazenda acabou. O banco tomou tudo por dívidas que não consegui controlar, e a última colheita não foi suficiente. Não tenho mais nada. O silêncio do outro lado foi instantâneo e absoluto. Eu já conhecia o silêncio de uma mãe nessa situação. O suspiro agudo, o como assim, vindo do peito, as perguntas sobre onde vou dormir, se estou segura. Mas esse silêncio era diferente. Esse era o silêncio de uma mulher fazendo contas. Durou 11 segundos, eu contei. Como assim? Nada, ela disse. Quero dizer, não tenho nada, mãe. Nova pausa. E quanto ao que eu pediria no mês que vem? Ela desligou 40 segundos depois, não perguntou onde eu moraria, se eu estava segura, nem disse que me amava. Deixei meu celular no balcão da cozinha e fiquei olhando. Depois liguei para Lorena, cuja reação foi mais rápida e menos disfarçada. E a mensalidade da Camila? Vence mês que vem? Camila, minha sobrinha de 9 anos, era filha dela. O pedido da mensalidade foi feito 6 meses antes. Eu disse que não podia ajudar. Ela respondeu que eu sempre me faço de vítima. A voz dela tinha o tom que usava para me fazer parecer irracional por ter limites. Sempre que algo dá errado na sua vida na fazenda, você reage como se... Ela desligou. Em menos de 4 horas, o grupo da família, que eu não deveria conhecer, parecia estar pegando fogo. A prima de Mattel no grupo, que ficou calada e não vou citar por consideração, tirou o print e mandou pra ele. Minha mãe procurou isso. 20 anos de mártir. Lorena. Ela só achava que era empresária porque cultivava legumes. Meu pai, online, lendo tudo, sem dizer uma palavra. O silêncio dele sempre foi uma linguagem própria. Durante 20 anos traduzi isso como passividade, mas agora percebi que era algo mais intencional. A neutralidade de quem lucrava com o conflito, mas não queria agir. Então minha mãe ligou de novo com a voz diferente, calculada, como se encenasse algo. Mirra, ela disse, usando o diminutivo típico ao pedir algo. Sobre o jantar de aniversário no sábado, acho que, pela sua situação, é melhor você não vir. Seria desconfortável para todos. Ela me desconvidou do jantar de aniversário dos meus pais. Falei calmamente. Eu vou.
Ela hesitou. Mariana, te vejo sábado, mãe. Desliguei antes que ela respondesse. Passei os dias entre a ligação e o sábado em uma calma organizada, não insensibilidade. Sentia tudo com clareza. Eu tinha acabado de encenar um gesto para uma plateia que ensaiava como produzi-lo em mim. Liguei para Helena Ruiz, minha contadora, que cuidava dos livros da La Esperança há 8 anos. Helena tinha 30 anos de experiência em finanças agrícolas e participou das negociações de venda. Ela era precisa, discreta e tinha aquela qualidade específica de quem já viu o suficiente para não se surpreender com nada. Preciso de 3 coisas, disse a ela. Histórico de transferências da conta empresarial dos últimos 15 anos, recibo original de venda com firma reconhecida e resumo dos contatos com o comprador dos últimos 18 meses. O último era importante, porque, escondido no caderno de Mateo, em uma página que eu não tinha processado totalmente quando li pela primeira vez, havia algo pior do que as mensagens do grupo, um e-mail. Ele veio de um endereço que Mateo ligou ao meu cunhado Armando, marido da Lorena, com contatos no setor imobiliário por atuar no planejamento municipal. O e-mail, de 6 meses atrás, era destinado a um contato em uma empresa de aquisição de imóveis. Ele detalhava La Esperança, a área da propriedade e os direitos de uso da água e produção anual, encerrando com uma frase que só entendi após ler 4 vezes. A proprietária não sabe da compradora interessada. A data será definida, mas a propriedade deve estar disponível em até 12 meses. Podemos agir rápido se o preço for bom. Elas faziam uma venda paralela e ainda me pediam dinheiro. Enquanto eu ainda administrava o rancho, ainda pagava o restante do financiamento dos equipamentos, ainda fazia transferências em resposta a emergências criadas, minha família estava silenciosamente explorando o que poderiam extrair da venda da minha propriedade, da propriedade que eu construí, pela qual eu lutei tanto. Isso não tinha nada a ver com nenhum deles, nem legalmente, nem financeiramente, exceto pelo acaso de serem pessoas que compartilhavam o meu sobrenome. Encaminhei o e-mail para Helena e Rodrigo Vasquez, advogado civil em Monterrey com 22 anos de experiência em direito de propriedade e contratos, indicado por Helena no início da venda. Rodrigo era o advogado que falava devagar por já pensar à frente. Isso pode ser levado à justiça? Perguntei. Potencialmente, respondeu. O e-mail isolado não é fraude, mas se houve contatos com o comprador ou declarações em seu nome sem autorização, pode configurar interferência ilícita ou representação não autorizada. Ele pausou. A venda foi pelo valor total de mercado? Sim, respondi. O comprador me procurou por meio do corretor, de forma independente. O preço de venda não foi alterado? Então, o dano é limitado, segundo ele, mas a intenção está registrada. Guardei tudo. O restaurante El Jardim era um espaço de eventos no centro, típico para festas de 15 anos, aniversários e celebrações familiares. Minha mãe reservou o salão privativo dos fundos e, ao chegar às 19h15 no sábado, já havia 43 pessoas, família, vizinhos e amigos dos meus pais do bairro. Pessoas que me viram crescer e me conheciam como a filha mais velha e quieta, que trabalhou na roça enquanto Lorena fazia sua vida na cidade. Minha mãe me abraçou na porta, encenando uma cena, mas suas mãos estavam frias. Você veio? Ela disse. Eu confirmei. Mateu estava ao meu lado, vestido cuidadosamente. Ele segurava minha mão de forma firme, presente, sem demonstrar. Olhei para a mesa. Lorena estava ao centro, de vestido creme e cabelo arrumado. Armando, de blazer, me observava tentando disfarçar. Meu pai, na outra ponta, olhava para longe com sua taça de vinho. O jantar foi bom e a comida estava gostosa. A sala estava barulhenta, daquele jeito festivo que encobre muita coisa. Nos brindes, minha mãe se levantou, falou 8 minutos, elogiou a paciência e carinho do meu pai e citou os filhos. Ela falou sobre Lorena por 3 minutos inteiros. Conquistas profissionais, sua linda família, o orgulho que ela representava. Ela me mencionou em uma frase. E Mariana, sempre tão trabalhadora nos campos, passado elegíaco, frase digna de uma pequena placa. Lorena se levantou e anunciou sob aplausos que ela e Armando compraram uma casa nova. Ela disse o nome do bairro, o distrito mais caro da cidade, com uma intenção que eu reconheci como sendo direcionada especialmente a mim. Ela olhou para mim quando disse a próxima parte. Já que você está passando por dificuldades agora, Mariana, você poderia alugar nosso antigo apartamento. A gente faria um preço de família para você. A sala fez um som, um suave e coletivo suspiro de simpatia. Pobre Mariana, que perdeu seu sítio e enfrentava dificuldades. O contraste valorizava o anúncio de Lorena. Então, entendi por que me convidaram de volta. Não era pela família, mas como adereço. Pensei nisso por uns 90 segundos até Armando tirar um documento do paletó e deslizar até mim. Um formulário de garantia de empréstimo, com a casa dos meus pais como garantia. Minha assinatura era necessária como filha mais velha, devido à estrutura do título da propriedade. Olhei o documento, depois minha mãe e Armando. Semana passada, disse que era constrangedora para vir a este jantar. Hoje, sou família. Minha voz não tremeu. Quero lembrar disso. O que sou, mãe? Sua filha ou uma assinatura? O rosto de Lorena se fechou. Ninguém te respeitava antes do dinheiro.
Peguei o recibo da bolsa, desdobrei e coloquei sobre a mesa. Sob a luz do restaurante, o número era nítido: 185 milhões de pesos com selo do cartório e carimbo de Helena. O nome do comprador, a data, tudo. Lorena parou de mastigar. Minha mãe levou a mão à garganta. A mesa silenciou e o silêncio se espalhou como quando algo real entra no ambiente. Pessoas das mesas próximas se viraram. O barulho do restaurante ficou audível, com sons de garfos na mesa. Vendi a fazenda há 3 semanas, disse, por 185 milhões de pesos. O banco não levou nada. Fiquei com tudo. Deixei isso no ar pelo tempo necessário. Matel pediu que eu dissesse que não tinha nada, para ver a reação de vocês. Olhei para minha mãe. Em 24 horas você não perguntou onde eu dormiria. Só perguntou do pedido do mês que vem. Lorena me chamou de vítima. Meu pai ficou calado. Olhei para Armando, que trouxe um documento para eu assinar, razão pela qual fui convidada novamente ao jantar. A sala respirava em silêncio. Encontrei o grupo de mensagens que não deveria conhecer, as instruções para me fazer chorar e o e-mail sobre o comprador que buscavam escondido enquanto me pediam dinheiro. Fiz uma pausa. Lorena tentou falar. A boca dela se abriu e algo começou. Você não pode. Isso não é. Não é o quê? Mas as palavras não conseguiam tomar forma porque o recibo estava bem ali, físico e real, e não havia nada para reinterpretar aquilo. Minha mãe fez um som, entre suspiro e pergunta. Mariana, não, eu disse. Levantei, dobrei o recibo e guardei na bolsa. Olhei cada rosto na mesa, o silêncio pálido da minha mãe, o maxilar de Lorena se movendo em vão, o cuidado imóvel de Armando. Meu pai, que finalmente estava me olhando, sua taça de vinho parada no meio do caminho até a boca, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Algo que poderia ter sido vergonha, se ainda houvesse espaço para crescer. Quero dizer uma coisa, eu disse, para todos nesta mesa e para qualquer outra pessoa que possa me ouvir. Minha voz estava firme. Trabalhei 20 anos nos campos, enfrentando seca, dívidas, frio e silêncio, mantendo minha voz firme. Enviei dinheiro por acreditar que assim demonstrava amor. Achei que se continuasse, isso viraria real. Pensei ser alguém que cuida dos outros. Parei. Era, ainda sou, mas não desse jeito. Não com choro ensaiado ou roteiros. Não sou uma assinatura que você cancela quando deixo de ser útil. Peguei minha bolsa. Matel já estava de pé. Você não perdeu um banco hoje? Falei baixo para minha mãe. Você perdeu a única pessoa aqui que nunca fingiu. Há coisas que aconteceram depois daquela noite sobre as quais pensei cuidadosamente se deveria incluir aqui e decidi incluí-las porque são verdadeiras e porque deixá-las de fora faria essa história parecer mais limpa do que realmente foi. Minha mãe ligou 4 vezes após o jantar naquela semana. Ignorei todas as ligações, que foram para a caixa postal. As mensagens mudaram. Primeiro confusão, depois justificativas e então raiva. Então, enfim, uma mensagem mais tranquila que ela deixou às 23h23 de quinta-feira. Ouvi 3 vezes e ainda não sei como classificar. Ela disse que sentia muito. Ela disse que não queria que as coisas fossem assim. Ela disse que sentia minha falta. Eu não sei se era verdade. Sinceramente não sei. Acho que é possível se arrepender e ainda assim ter feito tudo o que ela fez. Acho que dá pra sentir falta de alguém que tratou como recurso. Sentimentos e ações não são iguais e parei de exigir consistência. Ainda não liguei de volta. Talvez nem ligue. Lorena também não ligou. Armando perguntou se era possível discutir o documento do empréstimo. Mostrei isso a Rodrigo Vasques, que redigiu uma resposta de 4 frases que não vou reproduzir aqui, mas que ele descreveu, com discreta satisfação profissional, como algo que encerrava essa questão de vez. Meu pai mandou uma mensagem 2 semanas após o jantar. Estou orgulhoso de você. Li 6 vezes. Ainda não entendo bem o significado ou se ele tem esse direito, mas guardei a mensagem. 6 meses após o jantar no El Jardine, Matel e eu compramos uma casa com jardim, varanda coberta e quartos bem iluminados. Plantamos coisas porque queríamos, não porque algo dependesse da colheita. Helena Ruiz continua administrando nossas finanças. Rodrigo Vasques elaborou um documento patrimonial familiar tão completo que faz o pedido de documentos do Armando parecer amador. Visitei a terapeuta doutora Sofia Guerreiro, especialista em dinâmica de sistemas familiares, com 18 anos de experiência clínica. Quero citar seu nome, pois ela me deu algo que eu não sabia precisar. Estrutura para entender como a dependência se forma, se desenvolve ao longo dos anos e faz a pessoa confundir exploração com amor. Você não é incomum, ela disse na segunda sessão. Na verdade, é bem comum. Pessoas capazes e funcionais são mais alvo desse padrão. Capacidade parece um recurso. Anotei isso. Capacidade parece um recurso. Refleti bastante depois, pensando na mulher de 24 anos que enfrentou sozinha um rancho em crise durante a seca, sem pedir ajuda a ninguém. Não porque ela era orgulhosa demais, mas porque já tinha entendido de certa forma que a ajuda não viria. Ela estava certa. Só tinha se enganado em uma coisa. Ela achava que a ausência de ajuda era acidental. Ela não sabia que era estratégico. Agora ela sabe. O caderno amarelo
amarelo está na gaveta do criado mudo. Não leio com frequência, mas às vezes, quando o velho instinto retorna à noite, aquela vontade de ligar, consertar, mandar mensagem, ser a boa filha, abro na primeira página. Um número: 6.970.000 pesos. Não é mais uma ferida, é um ponto de referência. Um lembrete do quanto realmente vale o amor que nunca foi fingimento.